voltando aqui, falando então sobre os fatores de risco para o câncer de mama, doutora. Quais são os principais? Perdão. Vamos lá. Em relação aos fatores de risco, a gente tem o caráter hereditário, né, que a gente não tem como mudar, mas a maioria dos outros fatores são fatores de risco modificáveis, né? A idade avançada também é um fator que a gente não pode, a gente não tem como mudar. Quanto mais velho a gente fica, infelizmente, maior o risco de câncer, e aí eu não falo só de mama, eu falo de câncer em outros órgãos também, tá? Então, os que não são modificáveis, a idade, o gênero feminino, por ser mulher, né? A gente também tem mais chance, porque a gente tem maior quantidade de tecido mamário e maior exposição hormonal ao longo da vida. Foi família, idade e mulher. Isso a gente não consegue mudar, tá? E os outros fatores de risco: obesidade, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, exposição hormonal prolongada. Tudo finalismo tem um ponto ali. Essa exposição hormonal pode ser o uso do anticoncepcional? Vamos lá, essa é uma grande polêmica, tá? Hoje em dia a gente sabe que, infelizmente, o uso de anticoncepcional aumenta, mas é infimamente a quantidade, né? Esse índice de risco. Então a gente não leva isso tanto em consideração, porque o aumento é praticamente insignificativo. E ele pode até aumentar infimamente o de mama, mas ele também reduz o de endométrio, porque a gente estaria bloqueado hormonalmente, né? Então, assim, há um contrassenso aí, é um negócio que meio dúbio em relação a isso. Então, a gente não leva em consideração a questão do uso de contraceptivo especificamente, né? Já que ele pode prejudicar de um lado, mas ajuda do outro. E o aumento que ele gera é ínfimo. O que a gente cita de exposição hormonal prolongada? Meninas que iniciaram período menstrual muito cedo e mulheres que pararam a menstruação muito tarde, tá? Porque nesse período que a gente chama de menacme, que é a fase de produção de estrógeno e progesterona pelo nosso ovário, essa é a maior fase de risco, tá? Por quê? Porque nossa mama tem receptor para esses dois hormônios que são produzidos pelo ovário. Aqui, vamos falar um pouquinho também da importância da hereditariedade e dos exames genéticos no rastreamento. De vez em quando sempre rola as pacientes: doutor, não tem um teste genético que eu ouvi falar aí que eu posso fazer para poder... Mas assim, o teste genético a gente não indica para todo mundo. Em relação à importância da questão genética hereditária do câncer de mama, né? Por mais que a gente fale que é um fator de risco, é um fator de risco, mas apenas 5 a 10% dos cânceres de mama são de caráter hereditário. Então, os outros 95 a 90% são novos cânceres, né? Novos casos em pessoas que nunca tiveram familiares, são casos aleatórios. Então, é importante salientar que é um fator de risco que a gente não tem como modificar, Mas, por exemplo, 10% de chance a mais, né? Pacientes com obesidade têm mais ou menos o mesmo risco, de 10 a 15%. Então, é um fator que é modificável e que nos assusta até mais, né? E em relação ao teste genético, sim, a gente tem painéis genéticos para detecção de mutação, né? Que são potenciais para desenvolvimento do câncer de mama, principalmente as mutações dos genes BRCA1 e BRCA2 são os mais importantes, mas existem outros, tá? Esses painéis genéticos geralmente são testes, primeiro que acho que na rede pública aqui no nosso estado ainda não tem, não sei se nos outros estados já tem, mas que é muito difícil o acesso, né? São exames caros e que não são indicados em qualquer tipo de paciente. Geralmente, quando a gente tem um histórico familiar muito rico, né? Por exemplo, inúmeros parentes... A mãe... Inúmeros parentes próximos de primeiro grau com histórico de câncer de mama, principalmente o câncer de mama abaixo dos 50 anos, naquela fase que ainda seria de estar menstruando, né? Quando tem homens
como parente de primeiro grau com histórico de câncer de mama, isso aumenta muito a chance. Quando a paciente já teve algum câncer ou alguma lesão de risco e aparece uma nova lesão, a gente sempre tem que pensar em mutação. Históricos de câncer de mama em pacientes muito jovens, tá? Então, assim, são solicitações que às vezes a gente pede ajuda do geneticista, mas são casos bem isolados. Não é todo mundo que teve câncer de mama ou qualquer pessoa, né, que a gente sai indicando câncer de mama. Paciente que tem histórico de câncer de mama na família, ele começa a fazer mamografia a partir de quantos anos? Vamos lá, a partir dos 30 ou os 35 anos. Mas aí, lembra que eu falei lá no início que às vezes as pacientes querem até substituir. A gente ainda tem uma resistência muito grande, né? Porque existe algo chamado densidade mamária. O parênquima mamário em pacientes jovens é extremamente denso, ele tem muito tecido fibroglandular. Então, na mamografia, no raio-x mamário, fica uma imagem toda esbranquiçada. Então, talvez seja um exame que não seja tão fidedigno e a gente precise complementar sempre com algum exame extra. Pode ser ele ultrassom ou pode ser ressonância mamária. Tá? Mas geralmente eu indico a partir dos 35 anos. Quando tem um histórico familiar mais recheado, a gente começa o rastreio até mesmo antes dos 40 anos. Massa. Doutora, estilo de vida, alimentação, atividade física podem realmente influenciar na prevenção? É o que a gente mais bate na tecla nessas últimas campanhas, né? Porque muitas pacientes já têm a consciência de que precisa fazer o diagnóstico precoce, né? Que ninguém quer estar doente, mas se for para ter que diagnostique de forma mais precoce possível. Mas o que é que ela de fato pode mudar, já que ninguém escolhe estar doente? É mudar os hábitos de vida para que a gente diminua ainda mais as chances, tá? E aí, lembra que eu falei a obesidade? Peso em excesso, eu falo para as pacientes, todo o nosso excesso de gostosura tem hormônio. Tem hormônio. A nossa mama tem receptor desses hormônios, tá? O sedentarismo, a obesidade, a falta de atividade física, o tabagismo, o alcoolismo agora também, né? O consumo de álcool, na verdade, não precisa nem ser a paciente ser considerada alcoólatra. Até mesmo doses mais baixas vem sendo despontado nos estudos como um dos fatores mais importantes para desenvolvimento, fator de risco como do câncer de mama. A partir de que idade as mulheres devem iniciar o acompanhamento com o mastologista? Tem uma idade assim que eles devem procurar, ou só depois que acha um sinal a gente indica procurar? Eu falo que de rotina fixa a partir dos 40 anos, que é quando a gente orienta o início do rastreio através da mamografia, né? Mas antes disso, é o que eu bem tenho de paciente antes do 40. Por quê? Durante os exames de rotina feminino, né? Vai ao ginecologista, acaba pedindo ultrassom mamário e acaba sendo detectado algum tipo de lesão, né? Ou uma lesão com suspeita de benignidade, ou alguma lesão suspeita de malignidade que precisa ser investigado. Então, assim, não tem uma idade fixa. Eu falo que a partir dos 40 deveria ser obrigatório, mas antes disso também pode acontecer. Se a paciente notar alguma alteração na mama, sentir algum carocinho, notar alguma modificação de pele, alguma alteração debaixo do braço, edema, né, nas mamas, ou mesmo se tiver algum achado de ultrassom que, né, necessite acompanhamento.